Boa noite, senhores. Meio sumido do canal novamente, mas hoje voltando a fazer um vídeo e o título, como vocês leram, é A Geração Z vai salvar o mundo. E eu vou explicar aqui o porquê eu considero que a geração Z, né, os nascidos entre 97 e 2010, eu acho 2008, são uma geração muito melhor e que tem um futuro muito mais promissor do que os últimos 100 anos de humanidade. E voltando ao ponto que eu sempre pego em todos os vídeos, basicamente, falando sobre a Revolução Francesa e o Iluminismo, quando nós tiramos o papel de Deus do centro da nossa vida, a gente entra numa inquietude terrível, né? Como o próprio Santo Agostinho já descrevia isso, de que o nosso coração não está em paz enquanto não encontrarmos Deus. E o homem medieval, ou homem feudal, ele tinha noção de que a vida é muito mais do que se pode ver, né? É muito mais do que esse mundo material e esse conforto que nós vivemos. Existem obrigações e deveres maiores e a geração passada se esqueceu disso. A geração boomer, a geração millennial é muito pior, a geração millennial é terrível. A vida das pessoas gira em torno do conforto material, as pessoas adoram o conforto material. Tanto que os boomers sempre tem essa questão vitimista, né? Esses dias eu tava na rua e eu ouvi um senhor falando assim: ah, vocês são assim porque vocês não viveram o que eu vivi. E é sempre isso, é sempre: ai, nossa, eu aguentei trabalhar de tal forma. Eles simplesmente aceitam a vida deles como a modernidade criou, né? De como a ética de trabalho protestante foi se desenvolvendo. De você tem que trabalhar até se matar, de que o importante é ter conforto material. E inclusive a teologia se tornou isso. Hoje em dia as pessoas seguem a Deus buscando conforto material. O budismo se tornou isso, né? As pessoas querem entrar no modo zen para serem produtivas, sabe? Tudo é a questão de você ter um conforto material, ter um relacionamento confortável, ter uma vida confortável, ter uma vida feliz aqui, nesse mundo. Mas a geração Z não. A geração Z está lembrando. Esse ressurgimento católico, o Fulton Sheen, ele fala o seguinte, que a igreja passa por vários estados de morte e ressurreição. Durante, obviamente, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o renascimento com os apóstolos. E depois ela passa pela morte com a queda do Império Romano e tem o seu ressurgimento na, na Alta Idade Média. Ela tem sua morte com a Revolução, com a expansão islâmica, com a morte, com a revolta protestante, enfim. São vários momentos, né, que a igreja é dada como morta, mas sempre aparece uma forma de ressurgir, seja com o descobrimento das Américas, seja com São Francisco, seja com os jesuítas, seja com o Concílio de Trento. Vários momentos a igreja parecia que ia morrer e retornou. E hoje em dia está correndo isso de novo. A Revolução Francesa destruiu totalmente a visão do homem sobre a realidade. A gente nunca foi tão materialista quanto é hoje, a gente nunca foi tão afastado da verdade quanto é hoje, a gente vive numa era de mentira, de falsidade. Mas felizmente a gente está voltando a enxergar que a vida é muito mais do que isso. Independente de ser católico ou não, a geração Z está percebendo. E outros autores, né, que não são católicos, como o Júlio Zévola ou o Yukio Mishima, falam sobre isso. O Yukio Mishima já denunciava a questão do capitalismo avançando no Japão, de como a perda da tradição tirava o sentido da vida das pessoas. O Júlio Zévola fala de como a perca do espírito aristocrata, guerreiro, se dá com a decadência do mundo moderno e que cabe ao homem permanecer de pé em meio às ruínas. E eu acho que nós, da geração Z especificamente, não trato tanto alfa porque ainda são pré-adolescentes, né? Mas a geração Z já está nos seus 30 anos, já está nos seus 20 anos. Está sendo a chama que está ressurgindo em meio às ruínas, que é o mundo atual, né? Claro, a gente não tem pessoas que adoram o estilo de vida, de você buscar um conforto material, de você se esquecer do transcendente, de você querer exercício físico puramente por aparência. Eu já vi gente que só quer treinar só porque você tem uma boa aparência, vai te dar um bom network. Ou seja, a finalidade material. Não é uma valorização do próprio corpo. Gente que não gosta da natureza, enfim. Eu vou citar também o Roger Scruton, porque ele fala muito disso, de como hoje a gente não enxerga mais a beleza do mundo. E é exatamente pelo ultramaterialismo que a gente vive, pela falta de espiritualidade que tem no mundo, e a geração Z está voltando com isso com tudo. Eu vi um artigo recentemente mostrando o estudo de que a geração Z
é a geração que menos transa. E isso é engraçado porque você percebe que no meu convívio com pessoas, com boomers, quando um jovem fala de castidade, é visto de forma ridícula. Mas hoje em dia, felizmente, entre os jovens é mais aceito você falar: quero seguir a castidade, ou eu não quero ter uma vida de vazia, eu quero ter uma vida com um sentido espiritual maior. Felizmente, ainda tem jovens que são perdidos, obviamente, muito dividido. Mas só o fato de ter uma boa margem de jovens que tem um desejo, sabe? Que tem um desejo de resgatar o que era no passado e aplicar isso nos dias de hoje, é lindo. Eu separei algumas citações aqui nas notas do Windows mesmo, é, que é uma frase do Tolkien que foi citada pelo Papa, não é? Que não é nosso papel navegar por todas as marés do mundo, mas sim fazer o que está... Peraí. Não é nosso papel navegar por todas as marés do mundo, mas sim fazer o que está em nós pelo socorro dos anos em que fomos colocados, erradicando o mal dos campos que conhecemos. Especificamente, nós não podemos mudar o mundo e tal, mas o que está ao nosso alcance a gente muda. E eu acredito que a gente vai conseguir mudar. Eu acredito que a nossa geração, os nossos filhos, terão uma boa educação, terão um bom futuro, graças à nossa noção espiritual, que é totalmente diferente. E por que isso ocorreu com a gente especificamente? Por conta da degradação. Foi muito terrível. Você tem uma perca espiritual, um processo espiritual de perca de tradição, perca de espiritualidade ao longo do tempo, até chegar no ponto ridículo que é a geração millennial, que já é num ponto totalmente imbecilizado. Então chega a nossa geração não vê mais sentido em tudo isso que existe. A gente está num vazio tão grande que pelo vazio a gente vai começar a procurar um sentido. E a gente encontra esse sentido, seja em Cristo, seja, sei lá, em qualquer outra religião que você esteja seguindo, mas você vai buscar alguma transcendência, alguma coisa maior, você vai entender que essa vida, essa corrida de ratos é uma loucura. Graças a Deus estamos percebendo isso. Graças a Deus o mundo tem um bom futuro em nossas mãos, sabe? Porque se o mundo continuar nessa loucura de buscar conforto material, de buscar agradar as pessoas, de buscar ser bem visto, a gente vai se fuder. Perdão usar o palavrão. Eu vou pegar outra citação aqui. Essa frase é do Mishima. A vida moderna transformou a existência em um deserto de conforto. Sem a busca pela beleza e pelo sacrifício, o homem se torna apenas carne. Isso é verdade, as pessoas não querem mais buscar a beleza pelo puro ato da beleza. Hoje o mundo é feio, o mundo é terrível, as pessoas só querem dinheiro, as pessoas querem o dinheiro pelo dinheiro. O trabalho não é mais um ato para uma finalidade, sim um ato pelo ato. A pessoa vai abdicar de tudo que ela faz por coisas idiotas. Hoje você vai ver uma pessoa rica, mas ela tem um corpo muito bizarro. Eu acho que a saúde do corpo é muito importante. Não tô no meu melhor estado de shape, eu tô muito magro, porque eu tô sem treinar musculação há mais de um ano. Mas eu acho que a capacidade física de uma pessoa é muito importante. O físico de uma pessoa é muito importante. Isso reflete a gente, reflete a nossa alma. Um padre recentemente falou isso comigo, de que para você ter uma boa vida espiritual, você precisa ter uma boa vida física. E ele não foi o único que falou isso, muitos autores falaram isso ao longo da história. De que a força física necessariamente está ligada à sua vida espiritual. E hoje a gente tem muita gente que não liga nem para um nem para o outro, sabe? Hoje o máximo que as pessoas ligam é por academia, por questão de estética, e não por capacidade física. Pega outra situação aqui, que essa daqui é a maior, eu acredito, né? Do Chesterton, que é o que é a verdadeira democracia, que ele define na ortodoxia, tá aqui em cima, eu não vou pegar agora. Que é o seguinte: a verdadeira democracia é levar em consideração a maioria. E a maioria são os mortos, são aqueles que já se passaram. A vontade deles também importa. A tradição é a verdadeira democracia. Hoje a maior parte das pessoas são loucas, são idiotas, e a gente tem que levar em consideração a sabedoria dos antigos. E graças a Deus a geração Z está retornando à sabedoria dos antigos, a gente está voltando às tradições, a gente está desvinculando com o materialismo iluminista terrível. A gente está se desvinculando das ideologias, a gente está se esquecendo, graças a Deus a gente está saindo desse ciclo maldito de política. A gente está entendendo que a vida é muito mais do que isso, que
O mundo é muito mais do que essa bolha que a gente criou, que as nossas gerações, nossos avós criaram, que as gerações dos tataravós criaram. Uma bolha terrível, a gente está saindo, sabe? Hoje em dia, a tradição, você buscar tradição, você buscar religiosidade, você buscar uma vida espiritual concreta, você buscar conhecimento, você buscar a arte, você buscar uma vida com sentido é rebeldia. Você retornar à tradição é uma rebeldia terrível, é uma rebeldia maravilhosa, na verdade. É uma bênção de Deus. Hoje eu me demiti do meu trabalho. Eu sei que tem 2 semanas que eu entrei nele, porque não dá, cara. Não dá pra você viver no escritório. Eu não ganhava mal. Eu não ganhava mal, mas não dá pra você viver num escritório 8 horas do seu dia trabalhando loucamente. Não dá 8, 10 horas. Não dá. Isso é loucura. A gente não deve aceitar isso, sabe? A gente tem que buscar realmente algo maior. E acho que esse é o ponto, sabe? A nossa geração ela tá retornando à tradição, graças a Deus. Ela tá voltando a ver sentido. A gente tá começando a lembrar que Jesus Cristo morreu para salvar as nossas almas e não para nos abençoar com o carro do ano. A gente está entendendo que a gente não precisa ser feliz nesse mundo. A gente precisa ser feliz no mundo próximo, no mundo futuro. Graças a Deus. Eu não sei se esse vídeo saiu muito bom, eu não sei se eu consegui desenvolver a ideia aqui muito bem, principalmente porque eu não tenho roteiro, eu só anotei algumas citações aqui e desenvolvi. Mas enfim, eu acredito que é isso que eu queria falar. Deus nos abençoe, a Virgem Maria interceda em nossas vidas, São José providenciar também as nossas vidas nas nossas maiores necessidades. E é isso, amigos. Boa noite e até a próxima.